Olá, boa tarde, sabadão, todo mundo em casa aí tranquilinho, né? Pois é, temperatura gostosa. Hoje a gente vai bater mais um papo com uma pessoa assim incrível, né? Que nesse momento a gente tem aproveitado para se conectar, bater papo com a doutora Cristiane Pertucci, que é mestra, né? Doutora em Psicologia e Desenvolvimento pela USP e também é especializada em terapia EMDR. Ela está chegando aí. Ai, que bom, tem bastante gente já aqui com a gente. Cris já chegou. Nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, né? Entre todos, sempre é alguma coisa interessante. Hoje nós vamos falar também sobre os filhos, né? E apesar de eu não ser mãe, oi, Cris, oi, doutora Cris. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, e aí? Hoje Tudo estamos com a nossa conexão ótima. Não estamos num horário de pico. Nossa internet vai ser top hoje. É verdade, é verdade. Tá me ouvindo bem, Márcia? Tá ótimo, tá ótimo. Alexandre Taleb, um beijo. Olha que legal. Tanta gente bacana, Cris, que nós chamamos aqui para ouvir esse Ó, nosso papo gostoso hoje. E tudo ótimo. bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Maravilhosa. É isso aí, Leila, lá, as clientes atentas. Que bom. Cris, obrigada de mais uma vez estar aqui junto com a gente, né, aqui É, na eu que MD. te agradeço. Já virou vários capítulos, né? Uma novela, assim, cada hora a gente está falando um assunto muito bacana e cada vez que a gente fala que vai fazer um assunto, a gente recebe muitos inputs interessantes. E a gente conversando essa semana por telefone, é, de uma certa maneira, me despertou um assunto, né, que eu gostaria de conversar com você. Eu fico imaginando, né, Cris, você que está no seu consultório atendendo diversos tipos de clientes, necessidades, eu queria saber como que está nesse momento, assim, as crianças. Por quê? Uma criança não é tão simples de entender tudo o que está acontecendo, né? Imagino eu. E aí essas crianças, elas estão isoladas e trancafiadas dentro de casa. Quer dizer, se Hum. para nós, que somos adultos, conseguimos, já não está fácil, eu fico me perguntando, e para essas crianças? Eu gostaria que você falasse, desse dicas, né? Porque tem várias pessoas, mães aí de plantão, e que eu tenho escutado muita coisa, né? Toda hora tem que estar desenvolvendo uma função, porque a escola pela internet, tudo bem, não é que nem a criança está lá na escola no dia a dia, convencionalmente, brincando com seus amiguinhos. O que está acontecendo que a gente tem que ter esse clique rápido aí com essas crianças que estão em casa? Então, Márcia, na verdade, o desafio com criança, ou mesmo com jovem, ele já existia, né? Ele já deveria estar no nosso radar com muita atenção. Eu não sei Sim. se antes a gente estava com tanto tempo ou com um olhar, né, para essas questões. Mas, assim, o que a gente sempre costuma dizer, como terapeuta e como terapeuta de família e de casal, a importância que nós temos de dar vazão, deixar os nossos filhos dar vazão para as emoções. E esse momento é um momento de muita emoção aflorada, vamos dizer assim, né? Todo mundo está com as suas percepções das coisas que estão acontecendo muito exacerbado. Então, as crianças também estão percebendo e sempre perceberam as coisas. E elas percebem, as crianças especialmente, elas percebem as coisas de uma forma muito sinestésica, ou seja, muito sensorial. Eu falo que as emoções das crianças são captadas como um radar, como um cheiro de alguma coisa. Não são coisas ditas, são coisas sentidas. Isso, Ah, ao entendi. mesmo tempo, é a beleza da criança. É o que torna a criança tão pura, né? Não é, É, não é à toa que no livro mais antigo, como a Bíblia, Jesus escrevia: venha minhas criancinhas, é né? minhas criancinhas, exatamente, com a sua inocência, mas as anteninhas estão captando tudo, né? Isso. Então, é muito comum as pessoas me perguntarem. Eu tenho clientes que me perguntam, assim, recentemente, alguma cliente falava assim, escrevia no WhatsApp para mim: eu tive já muito medo no início da quarentena, agora eu estou melhor. Daí ela escreveu outras coisas, daqui a pouco ela me escreveu assim: o meu filho, eu queria que tu atendesse meu filho, ele tá com muito medo. Daí Exato. eu repliquei a frase dela de um parágrafos anteriores e escrevi assim: sim, você também estava com muito medo.
Exatamente. Mas, Cris, é que nem aqui, ó, tem uma amiga nossa está perguntando, né? E os adolescentes que estão em presos e tinham liberdade. Eles estavam acostumados, saíam, iam passear e tal. E agora não pode isso, não pode aquilo. Tá, Helena, um beijo para você. Ai, tem tanta gente legal vendo a gente aqui. Como que faz, Cris, com esses adolescentes que ainda estamos cheios de, né, de restrições? É. Durante muito tempo, eu acredito ainda que vai continuar. Então, o que eu estava comentando da questão das emoções. Então, assim, as crianças e os jovens, eles têm as emoções muito afloradas, até porque eles não têm uma parte mais do cérebro desenvolvida, ou tão formada, ou tão formatada, para eles poderem ter mais controle das emoções. Sim, Não quer dizer que todos os adultos tenham, né? Mas, exato. teoricamente, o nosso cérebro é mais formado quando a gente é adulto, então faz com que nós tenhamos um pouco mais de controle e um pouco mais de Ah, estrutura para lidar com as coisas. O que acontece nesse momento é que cada criança e cada adolescente vai estar lidando do seu jeito, de acordo, de novo, como eu sempre digo em todas as lives, com o seu histórico. Então, se eu tiver um adolescente com melhor facilidade, perdão, para de lidar digerir com tudo aquilo lá. com mais recursos, quer dizer que esse jovem já vinha com um histórico mais positivo. Ah, Se eu tiver um adolescente com menos recurso para lidar com esse momento, quer dizer que eu tenho um adolescente que ele já vinha com várias questões para estarem sendo trabalhadas, tá? entendi, entendi. Então, a mesma coisa vale para as crianças e vale para a estrutura familiar e para a organização familiar. Pais que já eram criativos, pais que já tinham uma flexibilidade para lidar com o novo, um formato para construir situações, para recriar situações, ressignificar situações, eles tiveram melhor condições e passaram para essas crianças uma atmosfera de que está tudo bem, que vai dar tudo certo, que vai ser passageiro. Porque, Sim, na verdade, o que a criança capta, a capacidade da criança e do jovem lidar, é o reflexo do que está sendo emitido pelo ambiente dos adultos e dos pais. Então, é por um exemplo, reflexo, né, Cris? É um reflexo. Quer dizer, tá lá numa situação estressante. Imagino, né? Quantas famílias é o desemprego, é a falta de dinheiro, são as incertezas e tudo aquilo. Se você também, de uma certa maneira, não blindar de alguma maneira essa criança, você está passando também a mesma insegurança para e eles, né? E que não sabem lidar, às vezes, com a melhor das emoções. E, ao mesmo tempo, é importante que a gente possa ter essa clareza de que tudo bem sentir. Então, é importante que os pais também, primeiro, se percebam. Claro, vai ter um filtro, tu não vai passar para a Sim, criança todos os teus medos, mas também é importante criar uma situações realidade. que se possam conversar sobre as coisas. E, às vezes, eu sempre digo assim, a gente não precisa ter resposta para tudo. O importante nesse momento é acolher, é criar um ambiente que as crianças e os adolescentes possam explorar as emoções, colocar para fora. Então, assim, Legal. o que a gente faz com a criança? Eu quero indicar, eu não ganho nada por isso, mas um dos livros melhores para a gente conhecer cérebro de criança é Maravilhoso. Indica pra gente como que é o cérebro da criança? Cérebro da Criança, né? Maravilhoso. Do Daniel Siegel, e ele fala muito algumas coisas assim, várias estratégias. Contar histórias para as crianças é muito importante, porque contar histórias ajuda a elaboração das questões delas. Então, Ah, nesse momento, contar histórias sobre qualquer livrinho de história, mas contar histórias sobre personagens que viveram desafios e venceram os desafios. positivos, né? Todas histórias de desafios, porque todo mundo que passa por um desafio, ou qualquer historinha que conte, os personagens infantis, os heróis, as heroínas, todos passaram Exatamente. Tem vamos as dizer, dificuldades, né? As e depois dificuldades. venceram. Então, Exatamente. uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos desde pequenos era assim, a gente assistia desenho, eu sempre sentava com eles, principalmente quando o desenho era novo, e eu via o desenho e depois eu sentava do lado. Nessa época eu morava até nos Estados Unidos quando eles eram bebê, e daí pequenininhos, eu sentava e via, e depois que acabava, principalmente quando era um desenho novo, tema azul novo, eu discutia com eles a história. Que legal.
Porque o Bacana. que a gente faz? O Daniel Siegel fala isso. Quando tu começa a contar histórias ou conversar sobre histórias com as crianças, tu ajuda o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito a conectar. Ah, O hemisfério direito é o lado emocional nosso. Então, todos certo. os medos, as ansiedades estão no hemisfério direito. Direito. Quando eu conto histórias ou quando eu racionalizo sobre aquela história, eu vou ajudando a criança a elaborar um sentido. Eu vou fazendo quase como uma legenda. Por Sim. isso, por isso que a criança gosta tanto de repetir aquele tema e aquele filme tantas e tantas vezes. Ah, que interessante. Porque ele está elaborando aquilo. O jovem também gosta e repete e curte intensamente aquilo. Nós também, adultos, porque a gente também projeta. Quando a gente gosta de um tema ou de um filme, é uma forma também de a gente fazer essa hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Então, ele fala nomear disciplinar, ou seja, toda vez que eu ajudo meu filho, uma criança, através das E deu uma travadinha. Mas já vai melhorar, gente. Ó, eu estou recebendo aí várias pessoas. Podem mandar suas perguntas. Hoje o papo está dando uma travada, Cris, e eu estou chamando a atenção aqui de todo mundo que está chegando agora para mandar perguntas. através Já do tem várias jogo, perguntas. eu estou Eu tinha dado uma nomeando travadinha, e eu estou desculpa, tinha dado. ajudando ele a se Ah, disciplinar. agora Vamos foi. ver se volta. Ok. Você está no escuro agora, Cris. Agora apagou a luz, mas você está. Ué, não sei por que ficou tudo escuro. Você está ao vivo, Cris. Você vai acender alguma luz? Na sua frente, e ficou tudo escuro agora. Tava ótimo. Acho que apagou a luz. Cris? Cris? Oi, Cris. Gente, sempre tem as. Cris, você está me ouvindo? Oi, Cris. Cris, estamos ao vivo. O seu som não está saindo. Tem várias perguntas. Valéria, um beijo. Olha, minha prima diretamente de Miami. Cris, você está me ouvindo? Cris? Cris? Doutora Cris? Está me ouvindo? Oi, Cris. Teu som não está saindo. O som parou agora. Agora tá. Ah, caiu. Peraí, gente, só um minutinho. Agora que o papo tá ficando bom, mas já vai voltar aqui. É assim mesmo. Incrível. Vou mandar uma antena, Cris. Voltou Oi, agora? Cris. Tudo bem? Agora Ó, voltou? voltou. Cris, eu vou fazer só interromper umas coisas. Tem tantas perguntas legais. Ó, minha prima que mora nos Estados Unidos, em Nova York, está cumprindo a quarentena em Miami, tem 2 filhas, está assistindo. Quer ver? Eu quero fazer umas perguntas aqui para a gente não perder o fio da meada. Ó, tem uma menina, Yuri Blade, falando assim: tem uma filha de 1 ano e 5 meses e ela é um pouco agitada. Assim, agitada. Assim, aí eu gostaria de perguntar se isso é normal. E aí tem uma outra peça, Juliana Sica está perguntando assim, ó, qual a sua opinião sobre liberar o mundo virtual para eles neste momento? Pois é a única diversão que eles têm no coletivo, como os games. O limite é muito difícil, né, Cris? Eu também acho que isso deve ser uma coisa, porque eles não estão fazendo um monte de coisa, não pode um monte de coisa. E também na hora, você fica ali em cima, né, controlando tudo. O que você aconselha para Juliana? De novo, eu acho que a gente precisa olhar o histórico, ver como é que eram os hábitos dessa criança antes, né? Então, porque, por exemplo, não dá para nesse momento a gente fazer mudanças radicais. Se ele já tinha o hábito, é mais do que natural que ele continue querendo e talvez querendo até mais. Então, assim, acho que é natural a gente deixar. A gente pode conversar e tentar criar, dependendo do perfil da criança e do jovem, alternativas. Se às vezes a Sim. gente não tiver muita alternativa,
a gente pode negociar com jovem com jovem e com pré-adolescente. É interessante a gente sempre negociar e flexibilizar. Não adianta, principalmente nesse momento, querer ser autoritário ou impositivo. Isso não Sim. ajuda nas emoções e nem no processo de individuação do adolescente e do pré-adolescente. E são duas palavrinhas muito interessantes para a psique e para a relação com os jovens. Flexibilizar e negociar. Quando eu sou pai, negociar e flexibilizar. Quando eu sou pai de criança, criança requer rotina, criança requer disciplina. Com pais de criança, eu posso ser mais normativo, eu vou ser mais regrado, eu posso, às vezes, até ser impositivo. Né? No caso da Yuri, que está perguntando da criança menor, de 1 ano e 5 meses, né? Ter mais disciplina. 1 ano e 5 meses, a criança ela é totalmente reflexo do ambiente familiar e da relação com a mãe. A indicação sempre é conversar com o pediatra, fazer uma intervenção e eu pedir para o pediatra observar junto com essa mãe se é, como ela pergunta, normal ou não, se está dentro do... Eu gosto da palavrinha, se está dentro do esperado ou não, tá? Certo. Mas muita da agitação da criança, e daí eu vou... Não me lembro o nome de quem perguntou, mas eu vou falar para ela assim, fica tranquilo que eu já fui mãe Yuri. de gêmeos com criancinha pequena. Então, eu sei que a gente, como mãe, às vezes a gente fica agitada, mas geralmente as crianças agitadas são reflexo das mães agitadas. E tá? eles podem estar também um pouco agitados, Cris, porque nesse momento também ainda tem muitas restrições, não estão indo lá na pracinha, sei lá, passeando. Pode também dar uma estressada nessa criança, né? Pode ser que eles estão muito entediados. Então, é importante entediados. Nós podermos fazer uma rotina, a gente se acalmar, a gente criar uma rotina lúdica. Eu falo sempre para a gente fazer um canto legal para a criança ou estimular o jovem. Fazer rotinas em grupo familiar é legal. Os meus filhos, quando eram menores, nós tínhamos, cada dia da semana, nós tínhamos uma atividade. Tinha o dia do jogo, o dia do filme, o dia livre. Daí a gente tinha cada um... Criar situações para interagir. Mas aí a minha pergunta, Cris, que eu acho isso maravilhoso. Eu até bati um papo esses dias atrás com a Anne Frigo, diretora do Museu da Imaginação, que bolaram um monte de jogos e que estão fazendo delivery porque as mães estão necessitando. Mas aí a criança, aí os pais estão lá no home office, trabalhando, aquele estresse todo. Também não está fácil de equilibrar tudo isso, mas é importantíssimo colocar isso daí dentro dessa programação diária da vida de todo mundo, porque é um reflexo muito importante para as crianças. Então, tem que colocar, tem que arranjar horário, tem que colocar na agenda isso daí. Não tem como eu falo, e eu gosto muito de falar, porque como eu te falei, eu sou mãe de gêmeos e eu morei com gêmeos fora do Brasil, sem empregada, sem babá. Sem ninguém. Na época eu fazia meu doutorado. Nossa. Então, eu vou te dizer que a escola, por exemplo, americana, para mim, foi muito importante como mãe, como mulher, como dona de casa. E eu vou te dizer, assim, eu sou brasileira, não tenho por que querer puxar a cultura, outras culturas. Sim, mas eu sim. vou te dizer que tem umas aprendizagens em outras culturas que nos ensinam muito mais um senso de autonomia e de organização do que a nossa, viu? Que legal isso daí. Eu vejo, assim, que dá para dar conta, requer que a gente desenvolva formas. E muitas vezes eu escuto muito das mães, é assim, mas ele é uma criança que ele não para quieto. Daí, às vezes, eu pergunto para as mães, mas você para quieta? Quantas vezes você para quieta? Então, uma coisa muito importante, os filhos são reflexo de nós. Tá? Prestem atenção, eu adorei isso. Quer dizer, óbvio, você é uma pessoa agitada. Imagino eu, se eu tivesse um filho, meu filho ia ser mega agitado, tal, porque eu sou assim. Então, não adianta falar que ia ser uma pessoa quietinha. Isso, mas o que eu acho que é interessante é isso, que a gente possa usar as nossas características, não é que a gente precisa também, vamos dizer assim, se violentar e fazer o contrário, mas a gente pode usar isso a nosso favor. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu também sou uma pessoa dinâmica. Por exemplo, quando eu morava nos Estados Unidos, uma coisa que eu fazia era que depois do horário da janta, enquanto eles iam, antes ainda de dormir, eles iam brincar numa sala de brinquedo. E eu falava, então tá, vamos lá organizar uma brincadeira. E às vezes eu tirava um tempo e ia brincar com eles antes de eles irem dormir. Sim. Então, assim,
que a gente tem que fazer quando a gente sabe? A gente tem que tentar criar, na nossa rotina, um tempo de qualidade, como eu falo. Esse momento é um momento onde eu preciso ajudar a acolher a criança, criar um tempo de qualidade nesse acolhimento, importantíssimo, né? Criar uma rotina salutar, saudável, onde eu perceba que o ambiente está legal, que o ambiente está acolhedor, tranquilo. Legal. Quando perceber que está agitado, eu sempre falo assim, se a criança está agressiva, agitada, se o adolescente está deprimido, se o adolescente está muito, a gente tem que olhar primeiro para nós adultos. É como se a gente tivesse que se regular. É aquela história da máscara de oxigênio no avião, né? Coloca primeiro na gente e depois na criança, né? É exatamente. Isso é factual. E o Daniel Siegel, que é esse que fala, tem esse livro para o cérebro da criança e o cérebro do adolescente, ele fala isso, que o adulto ele é responsável por ajudar essa criança ou esse adolescente na medida que ele sente muitas emoções, que ele está atrapalhado, que ele está angustiado, que ele está deprimido. Cabe a nós, adultos, nomearmos e ajudarmos a fazer essa conexão, razão e emoção. Através das brincadeiras, através das conversas, através dos momentos de qualidade, através do afeto. Então, é essa conexão de cérebros, adulto, criança ou adolescente, que regula, porque o vínculo afetivo, o vínculo de apego, ele é autorregulador. Que máximo isso, Cris. Fantástico. Fantástico. Porque até acho que serve de resposta aí para a Juliana, como ela perguntou, o que você falou, né? Então, quer dizer, ok, as crianças, normalmente, os adolescentes, eles têm aquele horáriozinho, uma hora por dia, ou por, sei lá, dentro da disciplina de cada criança, que os pais deixam eles brincarem com jogos, sem dúvida, hoje é no celular, é na televisão. Então, não é que agora vai deixar, não, então agora fica o dia inteiro. Tem a disciplina, mas se eles estão lá estressados, nada como um diálogo, né? E eu acho que de tudo isso que você falou assim, a pergunta que a gente conversou outro dia sobre esse assunto, quer dizer, a verdade e o diálogo, acho que nesse momento com os filhos, não pode deixar de existir. Eles têm que ter a consciência, né? Do que está passando, que às vezes nós estamos necessitando de mais tranquilidade também, aquele momento, né? Quer dizer, ai, meu filho põe fogo na casa aí, fica lá bagunçando, e eu que sou prejudicado. Não, tem que ter a disciplina. Então, é dialogar com aquela criança, sem ficar gritando, né? Sem esse estresse, e falar, agora a mamãe vai trabalhar, eu preciso de atenção, e você vai fazer isso. Ele vai dar valor naquilo, né? Eu acredito que quando você fale, né, ele entenda o que você está falando. E uma coisa que eu gosto muito, que eu já fiz e fiz durante muitos anos, até porque não tinha babá nem empregada, eu fazia de tudo com os meus filhos, sempre fiz. E eles até hoje são super parceiros, né? Legal. E é um menino e uma menina, né? Então eles são e se envolvem nas coisas. Eu acho que o adulto, ele é capaz de envolver de uma forma muito positiva. Então, por exemplo, imagina que o adolescente tá lá só querendo jogar. Como é que tu chama a atenção de um adolescente para não ficar só lá, mas não impondo? Sim. Por exemplo, a gente pode... Claro que isso precisa desenvolver uma relação, né? Às vezes, nem sempre a gente tem desenvolvido. Mas, assim, tu pode chamar a atenção e dizer, vem cá, vamos fazer um cookie, vamos fazer um bolo, vamos jogar não sei o quê. Às vezes, até isso. Vem me ensinar na internet a mexer não sei o quê. Nossa, a mãe tá com problema. Agora mesmo eu tava aqui com problema. Quem veio me ajudar? Tua filha, eu vou te ajudar. Sem integra, né? Ele do lado, desfoca daquela coisa que eles queriam. Os dois estavam super antenados. Ele que veio aqui colocar um negócio para gravar para mim, ele também. Olha lá, que legal. Então, a gente tá conectado. Cada um no seu quadrado. Mas na hora que tem uma coisa importante para o outro, eles rápido... E eles são muito assim mesmo, porque a gente é muito conectado, né? Que legal. Ele veio, o menino veio, botou um troço para gravar. Quando faltou a luz, tu viu que ela apareceu rapidinho. Porque eu vi, exatamente. E ela no outro lugar aqui com a porta fechada. E ela tá na aula então, participando, né, Cris? Isso que é legal, né? Tá vendo que a realidade, a dinâmica da casa mudou de todo mundo, né? Então, mas a gente é muito conectado nesse sentido, porque a gente sempre foi muito envolvido, a gente coparticipa. E ele estava com os amigos falando na internet e ela tá na aula de canto com o professor de canto dela. Olha só, que fantástico.
Então, assim, a gente pode envolver. Por exemplo, tem uma bancada, tu tá trabalhando. Claro, dependendo da idade da criança. Tu pode fazer aquele canto lúdico, dança, né? Então, eu falo, outro dia uma cliente minha, uma querida, ela tá fazendo uns negócios com a filha, que ela vai mudar de escola bem no meio do ano, porque o sistema estava ruim na escola anterior. E eu falei, faz um canto legal de estudo. Ela fez um canto novo para esperar a filha que estava vindo da casa do pai, todo novo para esperar a filha. E mandou as fotos para mim, né? Para mim ver. Então, que legal. Assim, é assim. Por exemplo, os meus filhos amam estudar. Quando eles eram bebê não, tinham 3 anos, a primeira vez que eles iam ter homework, eu esperei em casa, lá nos Estados Unidos que eu morava, com um canto rosa e um azul para estudo. Tudo lindo. Esperei eles. Eles chegaram em casa, toda vez eles adoravam fazer homework, ou seja, lição de casa. Então, porque tinha aquela interação naquele ambiente todo lúdico, né? Então, tem que despertar, né? Tu tem que despertar a atenção. A criança, ela é lúdica, ela é colorida. Eu te garanto, mesmo crianças agitadas, se tu fizer uma mesa bem legal, divertida, colorida, com os personagens, bota uns bonecos na frente, bota do lado, a criança faz a lição, ainda brinca, faz uns lanchinhos. É verdade. Tu brinca de personagem que é assim, vamos brincar, tu vai trabalhar com a mamãe, tu vai estudar aí, eu vou estudar aqui, vai brincando. A gente tem que criar um pouco esse espírito divertido e até mostrar como é divertido isso pode ser. Que não é uma coisa chata, né, Cris? Quer dizer, vai estudar ou estudar tem que ser interessante, integrar, interagir, a criança estudar e contar alguma coisa para os pais, né? Olha que legal, eu aprendi hoje. E os pais também trocarem essa ideia com eles, quer dizer, ele está sendo útil, né? Ele está contando uma coisa, a pessoa está prestando atenção. E uma outra coisa que eu gosto muito, que eu também uso e vale muito aqui na minha casa também, é assim, a gente tem que liderar pelo exemplo. Exatamente, é isso aí. Então, assim, por exemplo, aqui em casa, a nossa quarentena está extremamente produtiva. Minha filha produziu muito, meu filho produziu muito, meu marido produzindo de outras coisas. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho aqui, que eu não posso mostrar a bancada aqui que eu tô, mas eu tenho uma série de coisa que eu produzi na quarentena. Que fantástico! Então, assim, os nossos filhos... por exemplo, eu falo para minha filha e para o meu filho, eu até brinquei que a gente ia fazer um board no quarto para mostrar que eles pudessem olhar tudo que eles fizeram de legal na quarentena. Né? Olha, cada um bacana. Um é exatas e outro é mais artes e outras coisas. Então, assim, é isso que a gente precisa mostrar para os filhos. Assim, é um pouco essa ideia de que mesmo diante dos desafios é possível superar, né? Então, é isso que vai ajudar os nossos filhos nesse momento a superar medos, angústias, isolamento, né? Ou seja, afastamento. Tudo bem, eu estou afastada dos meus amigos? Estou. Mas que outras coisas legais eu posso fazer? Por isso que é importante a gente conhecer os nossos filhos. E a gente lá. Eu mesmo ontem, eu estava inscrevendo a minha filha em 3 coisas dela nova que ela estava começando essa semana, né? Interessante. Tem continuidade. Então, assim, o que eu quero dizer é que nesse momento de quarentena, claro, as crianças e os jovens que tinham hobbies, que tinham alguns outros recursos maiores, com certeza eles estão sofrendo menos. Agora, os que estavam um pouco mais perdidos, que às vezes muitos pais não estavam tão atentos a algumas coisas, vai aparecer um negócio agora. Mas é legal ir atrás, poder trabalhar isso com os filhos, poder buscar ajuda, ver com a escola, pedir opinião de profissionais, especialistas, ler a respeito. Às vezes eu mando muito material. Quem quiser material sobre adolescente, sobre criança, pode me pedir no Instagram. Olha que legal. Eu tenho esses materiais em PDF. Eu tenho esse livro aqui que eu gosto muito. Olá, Juliana. Entra lá no site da doutora, no Instagram dela. Inclusive, né, doutora, deixa eu fazer só uma parte aqui. Você está atendendo desde o momento, realmente, do primeiro dia, você está na maior batalha aí de horário. Você é mega ocupada, a gente consegue, às vezes, se fala tarde da noite ou sábado, como hoje, porque a sua agenda está... Na verdade, teve uma demanda muito grande dessa necessidade, né? Dessa nova realidade, desse novo mundo, desse novo normal que todo mundo está tendo que reaprender. E, obviamente, para as crianças, para as famílias, não é fácil, mas é o que você está falando. Ver a possibilidade de explorar
novos rumos, novas opções, oportunidades para as crianças se desenvolverem cursos que estão aí o dia inteiro, várias coisas legais para preencher esse tempo, porque o jovem, ele é bem ativo, ele gosta. A gente brinca que essa moçada só quer no computador, ok, mas eles gostam de fazer um monte de coisa. E se você não instigar, né, eu acho que é muito importante essa, né, essa participação. Tu falou perfeito. E isso é uma coisa que funciona muito bem. E daí eu acho que nesse sentido os casais podem ser muito parceiros, assim. Legal. Falou uma palavra muito legal, que isso não tem a ver com ser, é só ser pai e mãe ou ser humano. Sim, sim. Tu pode instigar o teu filho. Então, por exemplo, eles ficam bravos quando eu dou os exemplos aqui de casa, mas é que eu acho que os exemplos práticos são... Mas são ótimos os seus exemplos, in loco, maravilhoso, olha lá. É porque, assim, por exemplo, aqui em casa, eu às vezes instigo um pouco mais a minha filha, porque tem mais a ver com as minhas áreas, com as minhas afinidades, e o meu marido instiga meu filho, né? Então, assim, quer melhorar o computador, né? Então, que foi o caso que aconteceu aqui em casa. Daí meu marido fala pro meu filho, então tá, vai lá e estuda sobre isso, isso, isso. O meu marido é engenheiro, né? Então ele fala lá, ele faz uma listinha. Vai lá e pesquisa sobre isso. Daí ele vai lá e pesquisa e volta. Pesquisa. Olha, eu estudei isso e pesquisei. Então, o que é legal? Estimula, né? Você estimula. E tu estimula outras coisas. Tu incentiva. Por exemplo, o jovem hoje quer mudar computador para computador de jogo. O que tu faz? Filho, tu quer? Então vai lá estudar. Vai lá pesquisar qual é o melhor computador. Pesquisa os preços. Vai lá. Eu quero um cabo novo para o meu computador. Vai lá, pesquisa. Pesquisa. A menina fala, eu quero um curso, não sei o quê. Por exemplo, a minha filha fez cursos com a Universidade de Nova York de artes, né? Olha que máximo. Agora, na quarentena? Semana passada. Sim, online. Ela fez o curso que ela queria fazer presencial, ela fez 3 semanas de online, né? Online. Então, assim, fez um outro, 4 domingos, a Broadway estava aqui em casa, como eu brincava, porque ela faz teatro musical aqui em São Paulo e a Maísa Tempesta, que é do Team Broadway aqui, fez uma parceria com os professores da Broadway e tinha aula com o pessoal do Team Broadway e o pessoal de professores da Broadway. Tá vendo? Domingo, ela ficava às 9 da manhã, às 3 da tarde, com os amigos estudando da turma e professores, cada domingo um professor novo da Broadway. Exatamente, exatamente. Estimulando, né, Cris? Ela está fazendo aula com uma professora que também trabalhou no musical, que está em Hamburgo. Olá. Eu tenho feito aula com o pessoal de fora. Eu tenho um professor meu que é brasileiro, mas tá... Daí eu fiz um curso muito legal para escrever e sugeri para ela, ela fez também, ficou amiga do meu professor. Né? Então, assim, é isso que eu acho que a gente pode fazer nesse momento. Estimular, né? Instigar a curiosidade, pegar coisas que eles gostam e dizer, procura isso. Às vezes olhar junto, se o jovem não tem muito hábito, né? Sim. Criança, a mesma coisa. Sentar junto para assistir, comentar sobre os filmes, brincar. E legal. Assim, eu até... Vai estimulando, né, Cris? Vai desenvolvendo até, acho que outras... Eu não estou me lembrando como chama, habilidades, né? Outras habilidades que às vezes estão lá meio inerentes dentro da gente, adormecidas, e a criança está descobrindo que ela gosta de fazer o que você está falando. Nossa, eu adorei, posso ajudar meu pai de alguma maneira, pesquisar algumas coisas. Então, você dá utilidade, né? Eu imagino que a gente se sinta útil, eu acredito que eles também se sintam participantes de uma situação. Eu acho que dá tarefas, assim, mas não a tarefa que nem se dava antigamente. Isso é uma coisa que às vezes eu escuto hoje em dia, né? Uma coisa também que a gente tem que perceber é que o cérebro da menina é diferente do cérebro do menino. Então, por exemplo, às vezes para uma menina tu dá uma orientação e ela até capta a tua orientação. Por exemplo, se tu der uma orientação para ela te ajudar em alguma coisa, ela até percebe que tu quer companhia ou que tu tem uma intenção do outro lado. O menino não. Isso tem a ver com o funcionamento do cérebro masculino e feminino. Do jeito que os homens são. O menino, tu tem que fazer uma legenda. Tu tem que dizer para o menino assim... Põe uma legenda, eu adoro, porque a gente brinca muito isso entre as mulheres, a gente fala, tem que explicar, tem que desenhar, mas é mais ou menos isso. Tem um livro americano, eu comentei também, não me lembro se foi com a tua live ou com outra, mas eu comentei assim, que é os Criando Meninos e Criando Meninas, que é até um best-seller antigo dos...
ele fala a aprendizagem do cérebro feminino e masculino. Mas é verdade. Outro dia eu estava atendendo um cliente, eu expliquei para ele estava falando algumas coisas e eu disse para ele, olha, eu acho que ele falou alguma coisa que a mãe dele fazia. Eu falei, acho que quando a tua mãe faz isso, ela tem essa intenção. Daí ele olhou para mim e falou, pode ser. Daí eu falei, tu nunca tinha pensado nisso? Ele disse, não. Não, Né? ela tá vendo? Mas a menina não. E eu te falo isso porque eu tenho menino e menina, né? Então é A exatamente. diferença. Então, qual é o cuidado que a gente tem? Por exemplo, se eu falar assim para um menino, filho, vem cá me ajudar na cozinha, por exemplo, ele vai dizer, que saco, mãe, por exemplo. Daí tu Fazer pode, coisa de mulher, vamos dizer, na pode dizer, cabeça dele. ai, filho, a mãe quer ficar um pouquinho junto, a mãe tá com saudade, estou com saudade de bater um papo, né? Tu tá tão longe da mãe, vamos trocar uma ideia, vem junto. Por exemplo, é muito mais provável que ele venha menos resmunguento, porque tu deu label para ele, tu traduziu para ele. Explicou, né? Que você quer a companhia dele lá, ponto. A tua intenção. Olha que incrível Filho, isso. pesquisa tal coisa para a mãe que a mãe tá precisando dessa ideia. Ai, mãe, não foi, não vai dizer o quê? Menino. Daí tu diz, filho, eu queria que tu me ajudasse, a mãe tá com muita coisa, tu pode fazer isso para mim, vai ajudar a nossa casa nisso, nisso, nisso. Tu vai ver que o menino vai se sentir importante, vai Que fazer. legal isso. Tá vendo? É a mudança de como você tá falando a mesma coisa, só Isso. que... A menina, tu também pode fazer a mesma coisa. Só que às vezes a menina, ela até percebe. A mulher tem uma intuição maior, ela tem um feeling maior. Ah, tá. Tá? Então, por isso que com a menina, às vezes, tu rapidamente tu fala e ela até vai e faz. Sim. Mas quer dizer que a gente também não possa comunicar. Isso é muito importante nas famílias, porque isso vai gerando para o adolescente, para os filhos e para as crianças, um ambiente de conexão, de cooperação. Então, é o que o Daniel fala, esse autor fala, né? Do cérebro da criança, do cérebro do adolescente. Essa é a nossa função como adulto. Né? Então, por exemplo, às vezes eu comento aqui, né? Todo mundo, os filhos sabem que tenho várias coisas, e eu digo assim, olha, se a mãe prometeu alguma coisa... Outro dia eu prometi lá que eu ia fazer uns exercícios com a minha filha, e ela foi pro quarto dela, e eu fiquei lá, intertia, entrou uma ligação, e depois no outro dia eu fiz o exercício com ela, ela falou, ontem tu falou que vinha e não foi. Daí eu disse para ela, então tu me chama, porque tu sabe que não foi porque eu não queria ir, foi porque entrou um outro negócio e eu não fui. Então, mas isso é super tranquilo aqui, porque aqui a gente fica muito isso. Ela, não, eu sei, tô tranquila. Hoje tu tá aqui. Claro, né? claro. Mas e tem criança não, que às vezes guarda, né? Isso. E não se comunica. A criança vai se sentindo e ela não sabe pedir. Não sabe então, pedir, Cris? A criança não sabe pedir, porque se ela não tem um bom tradutor, por exemplo, quem é que traduz e quem é que dá a autorização para a criança ou para o jovem para ele poder falar? É o adulto. O adulto. É verdade. É o cérebro adulto, é o formato. Deu uma travadinha. Para a criança e para o adolescente, é o adulto com o seu estilo de comunicação que vai ajudando a criança e o jovem a desenvolver o seu repertório. Então, por exemplo, famílias onde só se fala muito de performance, onde só se fala de fazer o certo, onde não se permite errar, onde só se tem a disciplina e as emoções não se tem. Eu tenho trabalhado muito isso com jovens. Entendi. Isso é muito nocivo, porque vira a criança e o adolescente começam a achar que não pode sentir, que não pode mostrar as emoções. Entendi. Olha que loucura, né? Como a gente tem que se policiar. Um pai, uma mãe, né, Cris? Realmente uma responsabilidade muito grande. Né? Eu até não sei se a palavra é só se policiar, mas sabe qual é o desejo sonho de consumo de nós que cuidamos da mente humana? Eu acho se permitir se conhecer e tratar a sua mente, né? Exatamente. Porque o fato de a gente não ter consciência das nossas próprias questões, isso entra diretamente na vida mental dos outros serizinhos humanos, né? Sem dúvida. Porque é o que você falou, né? Você está mostrando aqui, você é o maior exemplo, né? E a conexão, o vínculo afetivo, a gente fala que as questões de apego afetivo, elas são reguladas e são construídas desde o primeiro momento.
Então, quando tu tem um bebê, o fato do bebê não se acalmar quando ele é bebê, tem muito a ver com essa ansiedade que a puérpera tem logo que está com o bebê no colo. Por isso que, às vezes, na medida que a mulher vai começando a se acalmar, o bebê vai começando a se acalmar também. Se acalmar também, né? Você vai passando aquela tranquilidade para a criança acalma. Tu É imagina, muito louco isso. criança e com adolescente acontece isso. Tem estudos nos Estados Unidos que eles fazem mapeamento do cérebro de mulheres casadas. E na medida que o marido se aproxima, o hipotálamo, que é uma área do cérebro, ele se acalma. Mesmo que a relação afetiva não for satisfatória. Olha só que incrível Então, isso. o casal, o vínculo afetivo entre adultos, ele tem uma capacidade de regular ou desregular o teu cérebro. Imagina um cérebro infantil ou para um cérebro jovem. Exatamente. Então, Nossa, assim, é muito. Quando eu falei responsabilidade, que eu quis dizer assim, que óbvio, a gente tem que se conhecer muito, como você já vem falando aqui, né? Quebrar algumas hábitos que são impostos desde o primeiro dia da nossa criação, nos conhecermos, porque quando você passa, né, para as pessoas todas, tem várias amigas minhas que estão aqui, ó, Camila Roder, tem filhos, a Juliana. É tão importante, né, o reflexo dessa relação, dessa tranquilidade, o que você está gerando, criando nesse ambiente, nesse lar, que é o reflexo, né, que seus filhos são o reflexo de tudo aquilo que está envolvido ali, né? Então, quando eu brinquei e falei da responsabilidade, é que, assim, de se policiar, é que você tem que se conhecer, Cris, e ver que cada coisinha que você imagina, você está passando, né? É perigoso. E eu imagino assim, são serizinhos com as gavetinhas ainda vazias, e qualquer coisinha que você ele vai botar naquela gavetinha. Então, a gente tem que fazer coisas positivas e boas, como você falou, desde o primeiro momento, para que eles tenham também, né? Que a gente gere pessoas com boas, com positividade, com um ser humano bom, né? e uma coisa que eu falo muito, assim, às vezes as pessoas não têm, eu sei que não tem o hábito, nem tempo entre aspas, né? Mas assim, não tem o hábito, não tem a cultura de buscarem ajuda de profissionais. Eu costumo dizer assim, então leiam, busquem para ler sobre, por exemplo, sobre como criar crianças, como criar bebês, como criar adolescentes, como educar, porque assim, a gente lê tanta coisa, né? Porque assim, tem pessoas que têm me feito algumas perguntas, às vezes, que eu vou te ser sincera, eu engulo assim, respiro fundo e, né? Porque assim, é como, claro, a gente é da área, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que pensar que quando a gente vai ser mãe, né? A gente tem que se preparar. Não, a gente não vai nascer sabendo, mas eu acho que a gente pode. Não tem um manual, né? Que a gente fala. Mas eu acho que a gente precisa ser mais instinto, menos instinto e mais curiosidade lógica para algumas coisas. Concordo plenamente. Eu chamo muito pais de jovens no meu consultório. E às vezes eu faço algumas técnicas para fazer os pais pensarem, até para ajudar a ressignificar, né? Então, por exemplo, eu às vezes escuto pais reclamando que o adolescente ou que o jovem ele está muito contestador ou reclamão. E daí eu explico para ele que ser contestador e reclamão na adolescência faz parte do processo de crescimento e de individuação da psique do ser humano. Do ser humano. E porque, assim, o fato dos filhos no passado não poderem criticar ou às vezes reclamar para os pais, não quer dizer que isso era bom ou que era certo. Sim, sim. Tá? Não quer dizer que isso desenvolveu adultos melhores. Não necessariamente. Então, às vezes, um adulto hoje que foi um filho muito submisso, não garante, e aliás, pelo contrário, é muito provável que esse homem seja hoje um homem muito insatisfeito e muito pouco expressivo. Olá, nossa, que loucura. Então, nós também, como adultos, temos que saber lidar com esses movimentos. A gente tem que entender o que é pertinente a cada fase do desenvolvimento. Exatamente.
Quando um adolescente fica adolescente, a gente tem que começar a bater na porta para entrar no quarto. A gente tem que respeitar o limite físico do adolescente, porque faz parte da psique dele ter o seu espaço. Exatamente. Então, É a isso gente aí. tem outra coisa. O outro ser não é porque é nosso filho que a gente pode falar qualquer coisa. O respeito às palavras é super importante. É isso. Isso eu acho que é primordial, Cris, porque sem dúvida muitos, né, de nós aí somos de outras gerações em que, Sim. claro, é o que você falou, não podia expressar tudo, não tinha o direito de éramos muito mais reprimidos. E nem por isso hoje pode-se tudo, mas também tem que entender, como você está falando, o respeito, né? Tem que ser da mesma maneira dos filhos nos respeitarem, respeitarem os pais também têm que. Isso que você falou, eu acho que é fundamental. E a gente vê que às vezes os grandes choques são porque essa falta, né? Quer dizer, o pai. Alguém aqui falou assim para mim que tem muitos pais também que faltam a disciplina, a autoridade, e por outro lado, tem outros que exageram nessa disciplina, Isso. nessa autoridade e não dá em nada. E uma coisa muito importante também, que vem do passado, mas que ainda existe hoje, é assim, a gente tem que cuidar muito quando os filhos são tão pequenos ou quando são já adolescentes, a diferença entre criar nos filhos medo ou respeito à nossa própria pessoa, tá? Medo desenvolve, atinge o cérebro reptiliano das crianças e dos jovens, que é o cérebro de defesa. Então, todo cérebro com medo, ele não vai ser espontâneo, ele não vai ser natural, ele vai ser encolhido. Entendi. Tá? O Ele medo vai não ser... é bom. Não. É um cérebro Exatamente. doente, é um cérebro instintivo, então vai estar muito prejudicado. Respeito, não. Sim. Né? Então, a linha tênue entre fazer os teus filhos te respeitarem ou terem medo de ti, isso é a condição sine qua non para a saúde mental dos filhos. Nossa, fantástico isso aí, gente. Que reflexão. A Cleide Gomes está aí assistindo a gente, falou que reflexão. E eu acho que é assim, são momentos, Cris, que de uma certa maneira a gente está podendo, né? Todo mundo está meio que no limite, assim, dos seus poderes, vamos dizer, dentro do seu modus operandi atual. Todo mundo está se experimentando, né? E meio que no limite das coisas, situações em que a gente nunca tinha vivido. Então, também tem que aproveitar e buscar ajuda, muitos pais, muitos de nós, de profissionais como você, porque às vezes é um ajuste muito pequeno, né, Cris? Mas e que o estrago pode ser muito grande, né? No relacionamento, no tratamento com os filhos. E eu queria que você me falasse um pouquinho, que, gente, olha só, o horário, eu estou aqui de olho no relógio, faltam 10 minutos só para terminar a nossa live. Cris, eu queria que você me falasse um pouquinho como que está sendo, nesse caso, nos atendimentos que você está fazendo. São presenciais, são por telemedicina, porque facilita muito, né, para os pais, de repente, encaixarem isso. Já me perguntaram aqui, até no paralelo, Ana Lúcia, a Cris vai explicar como que está sendo o atendimento, que ela tem um filho e ela gostaria de ver como que você está atendendo, se é por telemedicina ou Eu atendo. presencial. Opa, congelou aqui. Até deu uma travada, mas já está voltando. Agora voltou. Estou atendendo Voltou. online e estou atendendo preferencialmente online. Ah, legal, Preferencialmente legal. online. Tá, então aí é só entrar lá no teu Instagram, é só entrar no seu Instagram, tem os contatos lá para quem me perguntou. Ou no Ótimo. meu E site você... também. No meu site já tem direto o meu WhatsApp também, que pode contactar comigo, tá? Ah, maravilhoso. Mas, assim, ó, uma coisa muito importante nesse momento, que eu acho que é fundamental como uma questão, é poder ter um momento com os filhos, independente da idade. Com criança é muito legal, que Exato. tem muito material lúdico para a gente trabalhar os medos e as angústias, tá? E aquela coisa, contar histórias, reproduzir histórias, brincar, buscar historinhas, livrinhos que contem. Até essas coisas assim, como tem muito material da Organização Mundial da Saúde. A gente tem um trabalho do MDR também, que são tipo um manualzinho que tu vai fazendo com a criança, o pai vai fazendo com a criança, faz o abraço borboleta
e vai Um abraço, mostrando, borboleta, gente. Quem acompanha a gente aqui desde a primeira vez. vai reconhecendo as emoções e vai trabalhando com a criança os medos e as emoções. Faz o abracinho da borboleta antes de dormir, faz uma coisinha para relaxar, conta um livrinho bonitinho. Então, tudo que acalme a criança e que deixa a criança dormir tranquila, por exemplo. Tudo isso ajuda a criança a se regular nesse momento de uma atmosfera muito Conturbada. conturbada. Com o adolescente, vale a gente conversar às vezes e perguntar também para o adolescente, né? Como é que tá para ti tudo isso? O que está acontecendo? Tem adolescente que é mais rebelde e não quer falar, né? Sim, sim. Às vezes a gente não deixa, não precisa que eles falem. Às vezes a gente meio que faz um papel que a gente chama de duplo. Eu falo por ele, né? Tá. Eu gosto de fazer assim, eu imagino que deixa tá difícil para ti também. Sabe que se a mãe tivesse a tua idade, ia ser tão difícil ficar longe dos amigos. Nossa, eu acho que eu ia morrer de saudade da Joana, da Maria, do Pedro, falalã. Se coloca no lugar dele, né, Cris? E vai falando, fica lá do ladinho, senta do lado da cama, ou deixa aí, se ele tá sentado na escrivaninha, tu senta na cama. E daí tu começa meio que falar, a mamãe tá com saudade do fulano. Não faz mal que brotar emoção, não faz mal que seja um momento de catarse, que tu se emocione ele também, né? Sem dúvida. Outro dia aqui teve um momentinho de catarse, onde a gente lembrou muito do meu pai, né? Lá. E a gente se emocionou lembrando do meu pai, e minha mãe deve estar até assistindo. E realmente, assim, e ok. E eu falei, o vovô, enfim, nossa, se o vovô tivesse aqui agora nessa pandemia, eu acho que ele ia ser meio danadinho. Será que ele ia cumprir a quarentena? Olha lá. É gostoso, é emoção, né? Exatamente. Que nesse momento a gente não tenha medo das emoções. Falar das emoções e propiciar que as emoções apareçam é uma forma de aliviar e de deixar que as coisas transcorram. Se ficar muito além da conta, se perceber que está muito, busca ajuda, né? Exato, busca ajuda. A sua ajuda maravilhosa. Eu faço sessão com casal e com família nesse tempo de pandemia, eu e vários colegas. A gente faz online e funciona super bem. Com todo mundo junto, Cris? Com a família junto, é isso? Que legal, que bacana. Eu tenho praticamente... O que eu faço, tenho feito mais até com casal, mas eu tenho uns casais muito queridos que eu brinco que eu atendo eles mais no final do dia e a gente termina a sessão, eu termino super animada no final do dia. A gente fala de coisa ruim, mas a gente também faz umas ressignificações boas. Que maravilhoso. Deixa eu fazer um comentário aqui. A Valéria, minha prima, ela tem duas filhas. Ela tem uma mais adolescente, entrando ali na adolescente, aí adolescência e uma menor. E ela está, obviamente, isolada com as duas crianças. E outro dia a gente estava conversando o quão difícil é isso, porque os pais têm que trabalhar a nossa rotina, né, de correr atrás do prejuízo, e tem duas crianças que, como você falou de uma certa maneira, tem que integrar no dia a dia, tem que entrar no mundo deles também, entender que para eles também está muito complicado. E aí ela comentou isso, são momentos difíceis, estamos tendo que nos ajustar à nossa nova realidade. Muito obrigada, Cris, pela sua visão e exercício com histórias, que eu achei fantástico. Aí as meninas da Espaço, a Aninha e a Sabrina estão mandando um beijão para nós aí, ó. E aí ela fala mais uma coisa, ó. Quer ver? Uma coisa que eu acho bem legal de falar, assim, tentar construir com as crianças e com os jovens, o que eu faço esse exercício na sessão com os clientes. Vamos criar um kit sobrevivência. É assim, pode fazer com a criança, pode ser mais lúdico, com o adolescente pode ser um pouco mais mental. Sim. Bota num canto, pode ser uma coisa gostosa. Todo mundo, os adultos também pode fazer. O que é que me acalma? Então, tem gente que se acalma cantando, tem gente que se acalma cantando música. Fazer a criança e o adolescente, os adultos da casa, brincarem de dizer o que a gente, quando a gente estiver muito assim, um pouco fora do eixo, o que nos acalma? Nosso kit sobre sobrevivência da mente, ou kit da mente, uma coisa assim legal, positiva. Para a gente ter claro quais são as coisas que nos ajudam a nos acalmar. Gosto de respirar fundo.
o abraço Sim, borboleta. abraço Eu gosto, borboleta. tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que A gosta Valéria de... falou isso, que uma das filhas gosta de fazer cookies. Então, quando ela está muito agitada, vai para a cozinha, faz cookies. A outra lê bastante e a outra... É isso aí, gente, né? Vai exercitando E eu novas... gosto, e eu dou muito a dica assim, faz um board bacana e vai colocando as coisas legais para lembrar. O exemplo do abraço borboleta, eu falo para alguns clientes que se esquecem de regular e sempre estão muito ansiosos, eu mando botar adesivos de borboletas onde vai passando. Porque daí que legal. vai lembrando e Lembra? vai se regulando. Isso, tá? Exatamente. Muito Vai legal. criando hábito. Então, isso é muito Vai legal. criando hábito, né, Cris? Porque, obviamente, que tem os momentos em que a gente ou está desestimulado, ou não é que esquece, não dá tanto a bola para aquilo lá. E nada como lembrando, né? Vai lá, peraí, dá uma volta para a terra, calma um pouco. É que não é que a gente não dá, é que o nosso cérebro ele não gosta de ficar regulado, porque quando ele fica regulado, estável, ele se sente desprotegido. Estar desregulado é estar em estado de defesa. Ansiedade para o cérebro é um estado de proteção e de defesa. Ele não se regula sozinho, porque ele ficar bem relaxado, para ele está desprotegido. O cérebro reptiliano acha que está desprotegido. Então ele tem que estar meio estressado para estar meio em alerta, né? Aí eu estou na proteção. Que danado, tá vendo só? Por isso que é um treino. Por isso que a gente precisa ensinar as crianças também. Por isso que as crianças, às vezes, são reflexo da gente. Exatamente, totalmente. Eu queria, sabe o quê, Cris? Fazer um desafio aqui para você. Se você pudesse fazer um videozinho para mim, eu queria postar no nosso Instagram, aqui no Stories, contar, mas tem que ser uma coisa meio rápida, que caiba num post nos Stories do abraço borboleta. Porque tem várias pessoas que estão perguntando aqui, mas assim, gente, a Cris, olha, o nosso tempo está acabando. Ai, meu Deus, é tão gostoso, porque tem tantos comentários agora aqui. Vale muito a pena. Entra em contato com ela. Eu recebo, Cris, muito feedback positivo depois dos nossos papos. Fala a pergunta, inbox, que eu respondo. Exatamente, Valéria. Ó, todo mundo que está cheio de perguntas, comentários agora, vai correndo lá para o Instagram da Cris, manda para ela responde, ela indica livros, um papo assim super gostoso, cada vez mais legal as coisas que a gente fala e é do nosso dia a dia, né? Das necessidades. Está todo mundo precisando aprender coisas, né, Cris? Coisas novas, se ficar bem, e às vezes são remedinhos que eu quero dizer para nossa alma e para nosso psique, é muito, muito simples de resolver, mas nada como procurar um profissional adequado e que dessa maneira tão gostosa, né? Quando a gente fala com você, a gente aprende tanta coisa legal. Então, se você puder, uma hora dessas, faz um videozinho contando a história do abraço borboleta, que eu quero postar, porque realmente é uma história fantástica. Cris, mais uma vez aqui, ó, fica o meu agradecimento. Daqui uns 15 dias, gente, nós vamos fazer uma pesquisa. O que vocês querem ouvir que a Cris conte e fale? Que assunto? A gente vai voltar aqui, vai fazer no sábado mesmo, que é mais tranquilo, né, Cris? Você está mais tranquila e eu também, então a gente pode conversar mais e as mães de plantão aí sempre colaboram mais, participam, que é uma delícia. Queria te agradecer muito. Obrigada. Valéria, corre lá no Instagram da Cris, manda pergunta, fala com ela que você vai amar. Uma pessoa mega esclarecedora, assim, encantadora. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Fica aqui nosso agradecimento por compartilhar, né? Ana Paula Bittencourt, uma cliente nossa também que tem filhos, está aí o tempo todo escutando. Sabrina, Ana também, crianças. É isso aí, gente. O papo vamos para frente, vamos para cima. Cris, faltam 26 segundos para acabar nosso papo. Um beijo, querida. Brigadíssimo por tudo, viu? Sucesso e muito trabalho. Um beijo. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada, você também, querida. Rejane, um beijo. Beijo. Vamos mandar um beijo, querida. Obrigadão. Tchau, tchau.